Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então nessa videoaula de hoje nós vamos corrigir os exercícios do Em Classe na página 398 da apostila 2, que é referente à aula 9. E a aula 9, eu gravei uma videoaula, né, sobre ela, e essa aula 9 ela fala sobre a ação dos anticorpos. Então vamos só relembrar um pouquinho antes da gente passar para os exercícios. Então, os anticorpos, eles são proteínas de defesa. E esses anticorpos, eles têm uma ação neutralizadora. Então, eles neutralizam os antígenos. Antígeno é qualquer corpo estranho, né? Que pode ser um fator vivo, pode ser uma bactéria, um vírus, um verme, né? Um parasita qualquer, mas também pode ser um fator abiótico, pode ser uma toxina. Mas independente, o antígeno é qualquer corpo que desencadeie, que vai estimular uma resposta imunológica. E a ação dos anticorpos, então, é neutralizar essa ação dos antígenos. Bom, só que esses anticorpos, eles fazem parte de uma das fases da resposta imunológica. Porque quando o antígeno ele entra no nosso organismo, isso a gente viu lá no primeiro ano do ensino médio, esse antígeno ele vai passar por diversas barreiras físicas e químicas, barreiras celulares, até chegar nos anticorpos. Então, assim, os anticorpos eles fazem parte de uma das fases da resposta imunológica. E esses anticorpos, eles são proteínas e eles são produzidos por células de defesa, né, por leucócitos, que são classificados como linfócitos B. Bom, vamos relembrar. O que é um leucócito? Leucócito são células de defesa. Então, existe um grupo de células chamadas de leucócitos. Então, por exemplo, a gente tem os linfócitos, linfócito T, linfócito B, tem os basófilos, macrófagos, fagócitos, eosinófilos, vários tipos de células que promovem a defesa do nosso organismo. E essas células, então, elas são, cada uma tem seu nome, mas elas são chamadas de leucócitos. Bom, e os linfócitos B são os que produzem os anticorpos. Só que quando um antígeno ele é novo, nosso organismo ainda não entrou em contato com aquele tipo de antígeno, quem vai começar a resposta na produção de anticorpos é o linfócito B virgem. Aí o linfócito B virgem, ele recebe uma informação daquele anticorpo, essa informação ela vem através de uma outra célula de defesa chamada linfócito T auxiliar ou linfócito TCD4. Eu estou explicando rápido e não vou entrar muito em detalhe, porque essa é uma matéria que a gente viu no primeiro ano do ensino médio e ela não está aqui no nosso caderno do terceiro ano, caderno 2. Então, talvez valha a pena você buscar aí algum material, alguma fonte aí para ver novamente essa resposta imunológica completa. Mas o mais importante a gente está vendo aqui. Então, o linfócito B virgem ele recebe a informação, né, química do anticorpo. E aí então, esse linfócito B virgem ele vai sofrer uma divisão. Ele se divide em dois. E aí uma dessas duas células que ele originou é chamado de plasmócito e a outra linfócito B de memória. O linfócito B de memória vai atuar na segunda, terceira, quarta vez que esse antígeno entrar em contato com o organismo. Mas o plasmócito é o que vai produzir os anticorpos. Então, o linfócito B virgem entra em contato com a informação do antígeno, que é o inimigo, se divide em dois, e aí essas duas células são o plasmócito, que produz anticorpo, e célula B de memória, né, linfócito B de memória, que vai desencadear a resposta na segunda, terceira, quarta vez que esse antígeno entrar em contato com o organismo. E aí, quanto mais a gente entra em contato com aquele antígeno, mais a resposta vai ficando eficiente, né? Lembrando que tem a resposta primária, secundária, e a partir da secundária a resposta vai ficando mais eficiente. Mais anticorpos são produzidos em menor tempo. Por isso que tem muitas doenças que a gente só adquire uma única vez. Bom, mas isso tudo eu expliquei na videoaula passada. Se tiverem dúvidas, vocês podem ir lá. Bom, então vamos lá, pessoal.
O em classe na página 398. Questão número 1. Os anticorpos são proteínas utilizadas para defender o organismo humano. A figura abaixo ilustra ações dos anticorpos. Analise. Então aí tem um anticorpo, né, nessa imagem, um antígeno, perdão, né, de verdinho, esse bonequinho verde, gritando, vamos infectá-lo. E aí os anticorpos vêm e seguram os antígenos. Então o anticorpo ele está com a capa de herói aí, ele está segurando esse antígeno, então está paralisando ele. Bom, considerando a figura e o assunto abordado, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa incorreta. Letra A. Os vilões alvos dos anticorpos na figura podem ser partículas virais? Sim, podem ser partículas virais, podem ser bactérias, podem ser vermes, qualquer parasita, qualquer corpo estranho, inclusive os vírus. Letter B. A ação dos anticorpos indicadas na figura pode ser denominada de neutralização? Sim, os anticorpos eles têm essa ação neutralizadora, então a letra B também está correta. Letra C. Os vilões, uma vez descobertos pelos anticorpos, não conseguem escapar? Não, não é bem assim. Essa letra C está incorreta, porque imagina o seguinte, para chegar na fase de produção de anticorpos, já passaram várias horas ou dias, né? Dependendo aí do tipo de antígeno. Então, nesse prazo, os antígenos, eles já se multiplicaram muito. Então, com certeza, muitos antígenos, eles vão escapar, vão sair daí e os anticorpos não conseguem neutralizar de uma vez. Então, vai levar alguns dias para a neutralização ser total. Então, a letra C está errada. Bom, questão número 2. O gráfico ao lado exemplifica como a exposição de um homem normal repetidas vezes ao mesmo tipo de antígeno, por exemplo, um vírus, provoca, após um certo espaço de tempo, uma resposta do organismo. Podemos atribuir essa resposta do organismo ao fenômeno de memória imunológica, que tem como consequência. Então, olha só, o que a gente está vendo aí nesse gráfico? Você está vendo primeiro a resposta primária, né? A primeira resposta ao antígeno, e ela demora, ó, para ela chegar no ponto máximo, demorou aí por volta de 20 dias. E a produção de anticorpos foi pequena. Agora, na segunda exposição, olha só, para chegar no ponto máximo aí de produção de anticorpos, que foi muito mais alta, demorou menos de 10 dias. Então, a resposta secundária, além dela ser mais eficiente, ela é mais rápida. Bom, então, como consequência, letra A, o aumento da produção de anticorpos? Sim, essa é uma consequência das repetidas exposições. Então, quanto mais exposição a gente tem a um determinado anticorpo, mais anticorpos a gente vai produzir no momento daquela exposição. Questão número 3. Na imunização ativa, o antígeno é introduzido em um organismo e provoca a fabricação de anticorpos. Na imunização passiva, o anticorpo é fabricado fora do organismo. A ser imunizado, introduzido pronto. É um exemplo de imunização ativa. Então, lembrando, pessoal, imunização ativa, o nosso organismo é estimulado a produzir os próprios anticorpos e isso vai gerar memória. Imunização passiva, não dá tempo de produzir anticorpo, então a gente tem que receber pronto. Só que não gera memória. Então, exemplos aí. E para saber, né, os tipos de imunização ativa e passiva, dá uma olhada na última videoaula. Letra A. Aplicação de vacina como a tríplice. Vacina tríplice? Sim, é um exemplo de imunização ativa. Então, toda vacinação é imunização ativa. Então, a letra A está correta. Eu não vou nem ler as outras para a gente ganhar tempo. Questão número 4. A vacina, o soro e os antibióticos submetem os organismos a processos biológicos diferentes. Então, a vacina estimula a produção de anticorpo, o soro são os anticorpos prontos, e os antibióticos eles são usados para combater infecção, combater bactéria. Pessoas que viajam para regiões em que contenham altas incidências de febre amarela é causada por um vírus, picadas de cobra, então na picada de cobra tem um veneno, uma toxina, e leptospirose é uma doença causada por bactéria, e querem evitar ou tratar problemas relacionados a essas consequências devem seguir determinadas orientações.
Ao procurar um posto de saúde, um viajante deveria ser orientado por um médico a tomar preventivamente como medida de tratamento. Então, para ele vai viajar para uma região onde tem alto índice de febre amarela, muitas picadas de cobra e leptospirose. O que ele deve fazer ao ir ao médico? Letra A. Tomar antibiótico contra o vírus da febre amarela? Errado, antibiótico não é para matar vírus, antibiótico é para bactéria. Então não vou nem continuar. Letter B. Vacina contra o vírus da febre amarela, correto. É uma forma de prevenção. Soro antiofídico, caso seja picado por uma cobra, certo? Né? Não dá tempo do nosso corpo produzir anticorpos durante uma picada de cobra, porque a toxina é muito forte, ela é neurotóxica e citotóxica, então ela mata células e mata neurônios, então a gente tem que receber aqueles anticorpos prontos para ser uma resposta bem eficiente. E caso entre em contato, e antibiótico, caso entre em contato com a Leptospira sp. Leptospira sp é a bactéria que causa leptospirose. Certo. Então a letter B é a correta. As outras aí eu não vou ler para ganhar tempo. Número 5. Então nessa questão número 5, pessoal, a gente tem aí 2 exemplos de imunização ativa. Primeiro uma pessoa sendo vacinada, depois aqui sendo introduzido no cavalo um veneno de cobra. O que vai acontecer? Esse cavalo ele vai produzir anticorpos, depois esses anticorpos serão retirados, né? Uma parte do sangue dele vai ser retirada. Aí esse sangue vai passar por um processo de purificação e aí vai extrair os anticorpos contra aquela toxina da cobra. Depois esses anticorpos podem ser usados em caso de picada de cobra peçonhenta em humanos. Então, é um processo imunoterápico, esse soro aí antiofídico. Embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas, os imunobiológicos 1 e 2, imunobiológico porque são substâncias biológicas que promovem a imunização. Os imunobiológicos 1 e 2, ou seja, a vacina e a aplicação do veneno da cobra no cavalo, de forma semelhante nos humanos e equinos, pois. Então, o que os dois têm em comum? Letra A, confere imunidade passiva? Não, os dois conferem imunidade ativa, porque no ser humano a vacina vai estimular a produção de anticorpos e no cavalo o veneno da cobra vai estimular a produção de anticorpos. Aí o cavalo não vai morrer? Não, porque é uma quantidade muito pequena para ele. Letter B, transferem células de defesa? Não, isso aqui nunca acontece. Letra C, suprime a resposta imunológica? Não, isso aqui, a supressão da resposta imunológica acontece quando a pessoa vai receber algum órgão transplantado. Porque aí, para o organismo dela não rejeitar, suprime a resposta imunológica dela. Só que isso é arriscado, né? A pessoa tem que ficar no hospital por um tempo. Letra D, estimula a produção de anticorpos? Sim, nos dois casos está sendo estimulada a produção de anticorpos. E letra E, desencadeiam a produção de antígenos. Não, produção de antígeno, de Deus me livre. O que está acontecendo é a aplicação de um antígeno para estimular a produção de anticorpos. Muito bem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar mensagem ou colocar aqui nos comentários que eu respondo. Tá bom? Um grande abraço e tchau.